Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Social e profissional. Começar esse programa constatando o óbvio. Imprimir papel é uma coisa muito barata. Muito barata. E o papel, como nós sabemos, o papel ele aceita tudo. E no Brasil me parece que a única estratégia de combate à pandemia por parte das autoridades é imprimir decreto. Vamos decretar! Porque, afinal de contas, você tem uma ideia brilhante, você a coloca no papel e acha porque a colocou no papel, ela vai, obviamente, gerar efeitos na realidade. E daí, ignora-se todo o restante. Afinal de contas, o que o Estado brasileiro, e daí eu falo Estado nas 3 esferas, tem feito para combater a pandemia? Além de brecar a atividade econômica de uma forma absolutamente infundada e sem dar contrapartida do seu investimento, nós vemos uma falha absoluta, generalizada. A começar, e eu tenho batido aqui continuamente nessa questão, pela ausência absoluta de testagens. Sabe por que a flexibilização das quarentenas no Brasil não pode dar certo? Porque nós não a fazemos com testagem em massa. Todos os demais países do mundo fizeram testagem em massa. Todos. Aqueles que tiveram lockdown, aqueles que não tiveram lockdown, mas todos fizeram testagem em massa. E dos países que mais constataram casos de coronavírus, o Brasil é o que menos realiza testes. Segundo o Daniel Lar, do Instituto de Biociências da USP, o Brasil testa 20 vezes menos do que o necessário. 20 vezes menos do que o necessário. Eu me refiro a testagens rápidas. E daí nós vamos pegar aqui a proporção. Média de testes de Covid-19 a cada 100 mil habitantes, avaliadas até o dia 29 de maio de 2020. Vocês acham que houve algum crescimento em relação a essa média? Deve ter sido marginal, portanto é bem atual. Vamos lá. Os Estados Unidos, 61,59 testes por 100 mil habitantes. A Itália, 69,25. Portugal, case de sucesso de combate à pandemia, 85,81 por 100 mil habitantes. A Espanha, 54,24. A Alemanha, 51,91. O Reino Unido, 47,98. O Chile, 35,97, para não ficar só com países desenvolvidos. Vamos pegar um país aqui da América Latina. O Chile, 35,97. A Coreia do Sul, 19,75. Sabe quanto que é o Brasil? 2,28. 2,28. Então, nós temos uma subnotificação como política de Estado.
Nós não sabemos onde está a doença. Nós presumimos, tentamos adivinhar, fazemos exercício de futurologia. Mas uma coisa me parece muito certa. Certamente, os grandes vetores de contaminação não foram contidos, como, por exemplo, o transporte público, que permanece lotado. Se não é dentro do ônibus, dentro do metrô, é nos pontos de ônibus, é nas paradas do metrô. É nas grandes concentrações, aqui em Porto Alegre, em especial, nos parques, na Orla do Guaíba, onde nós tivemos volumes em massa de pessoas circulando. Nós não temos testes, nós não temos vagas no sistema de saúde, nós não temos EPIs, nós não temos absolutamente nada. O Rio Grande do Sul fez quarentena a partir de meados de março e conseguiu diminuir o número de casos. Era esperado que com a volta das atividades econômicas houvesse um crescimento da doença, como está sendo constatado. Nós tivemos inequivocadamente, é só olhar o mapa das bandeiras hoje, que teve uma atualização com mais bandeiras vermelhas, isso era óbvio, haveria, exatamente porque a doença se espalha fácil. Agora, o que se esperava quando se fez a paralisação de todas as atividades em meados de março? Que o Estado fizesse os investimentos para preparar o sistema de saúde, que possibilitasse a testagem da população, para fazer o isolamento adequado e certeiro, coisa que nós não temos. Então se flexibilizou com subnotificação, os casos explodiram, nós não tivemos investimentos vultuosos na criação de vagas novas, nos leitos de UTI, na aquisição de respiradores. E daí o que o Estado faz? Como o papel é barato, ele imprime papel decretando o fechamento das atividades econômicas novamente. É possível nós fazermos quarentena por 6 meses? É claro que não. Um dos nossos convidados de hoje é o professor Cláudio Branchieri. Ele foi um dos primeiros entrevistados do plantão coronavírus. Uma das coisas que eu conversei com o Cláudio foi o seguinte: vamos fazer a quarentena? Bom, vamos aproveitar esse período de quarentena para fazer os investimentos necessários. Porque não tem como fazer quarentena por 6 meses. Aqui no Brasil nós estamos nesse fecha e abre, fecha e abre, fecha e abre. Como se fosse no comércio e na indústria que estivessem os grandes focos de contaminação. Ainda que existam, obviamente eles são inferiores ao contexto de contaminação exatamente desses vetores que eu mencionei aqui, e cuja presença do Estado é lamentavelmente ridícula. Então você pune quem cumpre o regramento e você não faz absolutamente nada. E essa é a realidade histórica do Estado brasileiro. Ele gosta de punir quem faz e ele não faz absolutamente nada. Aliás, eu tenho uma tese. Eu acho que no Brasil não se testa porque não se quer ter a real dimensão da doença. Então, não se sabe onde está a doença. E como não se sabe onde está a doença, ela não existe. Muito bem. Aliás, hoje eu quero parabenizar os empresários de Porto Alegre que se manifestaram aí em relação à reabertura. Ah, mas você está defendendo a concentração de pessoas? Pelo que eu vi das imagens ali, as pessoas estavam concentradas, mas mantendo distância, estava todo mundo mais ou menos de máscara. Certamente eles não se contaminaram ali como poderiam se contaminar dentro de um ônibus lotado aqui da prefeitura. E a autoridade da prefeitura, para criticar essas pessoas, quando adquire equipamentos de filmagem por R$100 mil e quando investe recursos do Fundo Municipal de Saúde em propaganda, não é muita. Muito bem, vamos falar sobre os problemas econômicos da pandemia. Nós estamos aí com uma situação muito complicada, tem muitos elementos para serem trazidos. No programa de hoje eu tenho o prazer enorme de ter aqui comigo, nesse Cruzando as Conversas, dois economistas que me são muito caros. O primeiro deles, aqui no estúdio comigo, Giacomo Balbinotto. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite. Os internautas que nos estão ouvindo, acompanhando aí pelos vários canais, aos telespectadores também do Conversa Cruzadas. Então, Guilherme, prazer estar aqui realmente contigo enquanto
posições, não que a gente coloca, mas um certo distanciamento, né, que no momento é necessário. Muito bem. E a distância de Caxias do Sul, professor e consultor economista Cláudio Maximiliano Branchieri. Cláudio, bem-vindo, boa noite. Estamos sem o som do Cláudio. Não sei se é o retorno. E agora? Melhorou o som? Melhorou o som? Alô, Cláudio? E o som agora? Agora sim. Tudo bem? Como é que tá aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Muito bem. Um prazer estar com recebê-lo. vocês, obrigado pelo convite, Guilherme. Um prazer a bancada. Muito bem, vamos começar essa discussão, obviamente, falando sobre a projeção de crescimento do PIB para 2020. Diversas entidades diferentes têm mostrado que a queda vai ser grande. A nossa repórter especial e produtora Melanie Rupental fez uma matéria a respeito. Devido à crise causada pelo novo coronavírus, algumas entidades têm feito projeções do tamanho do impacto que ela causará nas economias nacionais nos próximos tempos. O FMI recentemente calculou que o Brasil terá uma queda de 9% do Produto Interno Bruto, mas esse dado trazido pelo Fundo Monetário Internacional não foi de consenso com o Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes rebateu as estimativas e disse acreditar que o FMI irá errar. Guedes disse que ninguém sabe ao certo as proporções dos impactos da crise. O economista falou que, nesses momentos, as pessoas começam a chutar -4, -10 e que o FMI, que fez a previsão de -9, irá errar. De todos os organismos, o FMI ainda permanece com a projeção mais pessimista. No entanto, diversas outras organizações chegaram em números diferentes entre si. O Banco Central chegou ao número de 6,4 de baixa neste ano. O mais otimista de todos foi o Ministério da Economia, com uma queda de 4,7%. Embora esses números sejam diferentes, todos eles apontam um recuo da economia. Mas, para além das previsões, alguns dados já nos dão um panorama da situação econômica brasileira. O primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado, teve uma queda de 0,3%. Em comparação com os outros países, de acordo com dados levantados pela instituição Aston Raining, o Brasil ficou em 23º lugar entre as 44 principais economias do mundo. Especialistas apontam que o segundo trimestre é que deve aparecer os impactos mais bruscos causados pela crise. Voltamos contigo aí no estúdio Macalossi. Então, aí, os números são variados e, obviamente, o governo tenta refutar as projeções mais pessimistas. Eu vou começar pelo Cláudio. Cláudio, qual que é a tua avaliação em relação a essas projeções de uma queda acentuada no PIB brasileiro? Eu lembro que na conversa que nós tivemos no início lá do plantão coronavírus, tu disse que ia ser grande. Eu acho assim, respeito muito o Paulo Guedes, gosto muito dele, acho que ele é uma contradição gigante para o nosso governo, mas eu acho que ele é
De uma queda de mais de 9% feita em junho, e essas projeções elas vão, obviamente, sendo atualizadas. Então, acho que dá para dizer que nós vamos chegar num patamar aí de 2 dígitos de queda, né, Cláudio? Eu acho perfeitamente possível, tá? Embora eu, obviamente, torça para ser errado. Mas desde o início eu achava que uma quarentena de 30 dias já nos empurraria para 5%. Que dirá uma meia quarentena, vamos dizer assim, que é o que nós estamos vivendo, de 90 dias. É óbvio que a queda da atividade econômica é muito maior do que o governo imagina. Eu acho, e isso também é um outro sentimento, que não é o caso, mas do geral, mas existem alguns setores da iniciativa privada que eventualmente estão enxergando uma recuperação vertiginosa, entre aspas, no sentido de que, dada as expectativas pessimistas, exageradamente grandes, no início da pandemia, né, quando ela não se concretiza, parece que as coisas voltaram ao normal, mas eu tenho absoluta certeza de que nós estamos operando num nível bem abaixo, hoje, mesmo a indústria, dos níveis que eram antes das quarentenas. Um outro segmento que pesa demais na economia e que vai despencar, por exemplo, o setor automobilístico. Então, sim, eu acredito em 2 dígitos. Professor Giacomo Bobinotto, qual que é a tua avaliação em relação ao decréscimo do PIB? Tu é tão pessimista que nem o Cláudio ou é um pouco mais otimista? Eu acho que assim, eu sou um pouco mais pessimista. Um pouco mais pessimista? Que a previsão do Ministério da Economia. O cara tá em casa na sexta-feira esperando que tenha notícia boa, não, notícia ruim. As notícias, né, que a gente tem para a economia nesse momento, né, para a economia brasileira, não são nada boas. Elas são realistas com o quadro que a gente tem aí. Então, tem realmente diversas previsões que possam ser colocadas, do relatório Focus, que ele é uma média das principais consultorias do país, que situa em 6,5%, tem a do IPEA, que é um órgão do governo, também em torno de 6%, do FMI, em torno de 9,1%, enfim, tu tem de bancos privados, como o Goldman Sachs, de 7,4%, do Banco Santander, de 6,4%. Então, assim, elas estão girando em torno, né, de um valor de 6% até 9%, até talvez 10%. Então, o que a gente vê é uma queda abrupta do nível de atividade econômica, há um consenso, depende da velocidade. Por que essas previsões são um pouco diferentes, né? É porque elas vão utilizar determinados modelos econômicos e diversas hipóteses que vão formular se essa pandemia vai persistir, se o lockdown vai persistir ou não, se vai vir uma segunda onda, e diversas características que geram essas previsões. Não que elas estejam erradas, mas elas seguem metodologias díspares. Mas o que a gente tem de um ponto de vista, né? O que a gente tem? Tem uma queda que é abrupta do nível de atividade econômica. A gente chama isso de um choque de oferta que paralisou a atividade econômica e as diversas cadeias produtivas. Então, por que essa queda ela foi tão abrupta? Isso há um acordo que a gente viu com os dados ainda para março, né? Março e abril não estavam tão claros, agora os dados vão ficar muito mais claros, né, com relação a diversos mercados que está acontecendo. Então, tu tem uma queda significativa no mercado de bens e serviços, principalmente em serviços aí que a gente tem, um aumento significativo também da taxa de desemprego, né, que é um mercado de trabalho com redução das horas trabalhadas, redução do número de horas extras, queda dos salários, aumento do desemprego, né, redução da renda. Um outro fator que contribui para isso, uma queda, né, uma quebra de diversas cadeias produtivas locais e internacionais, né, que façam com que esses insumos não cheguem na velocidade. Há essa incerteza também com relação ao setor produtivo, digamos, se abre e fecha, essa incerteza com relação às bandeiras, essa definição, que é importante, por exemplo, né, ele vai atender na formação de estoques.
e isso fica inviável na situação que a gente tem aqui. Um outro fator que contribui, né, para isso é a queda do nível de atividade econômica mundial. Quer dizer, nenhuma economia aqui que a gente tem colocado, e principais parceiros comerciais do Brasil, Estados Unidos, China, Índia, países europeus, apresentaram uma queda no nível de atividade econômica. Tu tem também uma queda, né, no valor. Chegou a gerar empregos em maio, né? Colocou, mas não para retomada de nível de atividade. E a gente vai falar isso. Tu também jogou o mundo aí numa recessão fantástica, né? Então tu tem queda no nível de produto, no nível de renda, no nível de emprego, no valor dos ativos, no comércio internacional, no investimento externo e principalmente, né, que tem colocado uma redução nas perspectivas, no grau de confiança que tem a indústria, serviços, empresários e os consumidores. Então, isso deprime tremendamente a economia, uma queda que a gente vai chamar depois uma recuperação, que a gente vai chamar como que vai ser essa recuperação, a perspectiva que a gente tem para os próximos anos, aí, o tipo que saído, né? Então, a economia brasileira já estava tentando uma recuperação, tinha alguns projetos de reforma e isso foi tudo parado. Então, a perspectiva que a gente tem ainda para os próximos meses é de um aprofundamento dessa crise, uma queda do nível de atividade econômica, né, que pela média deve ficar abaixo realmente de 6%, podendo chegar com uma previsão mais pessimista, né, do MI de 9,1%, mas conforme tiver essa indefinição que a gente tem, no caso do Brasil, por exemplo, porque as políticas que são feitas a níveis nacionais, elas são descentralizadas. Então, o governador do Rio Grande do Sul adota uma política, do Rio adota outra, São Paulo adota outra, e isso desorganiza o nível de atividade econômica, né? Quer dizer, nós precisamos de insumos que precisamos lá de São Paulo precisa de algum insumo aqui de Rio Grande do Sul, enfim, isso gera uma desorganização do nível de atividade econômica, não um aumento significativo do desemprego. Então, a previsão que a gente tem realmente é de baixa. E tu tem, como o Cláudio comentou, setores que estão realmente críticos, né, como a questão do turismo, aviação, transporte, né, shows, né, setor cultural, por exemplo, que vai passar dificuldades. E essa queda, né, Guilherme e Cláudio, isso mesmo, né, essa queda talvez não tenha sido maior, tão abrupta ainda, mesmo com as intervenções que foram prontas, né, do governo federal, por exemplo, com a ideia do Corona Voucher. A gente teve uma injeção, né, brutal de recursos na economia num prazo muito curto, mais de 37, 38 milhões de pessoas atendidas, né, com o Corona Voucher. Tu teve ainda, para atender pessoas e famílias que estavam no mercado informal, tu teve um aumento significativo também no fornecimento de seguro-desemprego, que a gente chama, nós economistas, né, medidas anticíclicas para tentar conter essa queda do nível de atividade econômica. Houve disponibilização de linhas de crédito via o Banco Central com redução de taxa de juros. Não funcionou também, esse crédito não chegou às pequenas e médias empresas. Então, se o governo mesmo não tivesse tomado essas medidas, a queda poderia ser ainda maior do nível de atividade econômica. Mas, apesar disso, as previsões que a gente tem, né, nesse primeiro período, se não forem tomadas medidas de testagem e outras que possam ser tomadas para conter a pandemia, a previsão é que realmente, né, o PIB desse ano e talvez no próximo ano ainda seja muito... a queda, né, vai se acentuar ainda mais e principalmente a queda com relação ao comportamento que é mais grave do mercado de trabalho, onde o desemprego, que já não vinha apresentando sinais de lenta queda, ele vai aumentar significativamente. Por que ele vai aumentar? Pela redução do número de vagas, a redução do número de ocupações.
As vagas, os empregos vão simplesmente desaparecer pela falência, pela quebra das empresas ou pela falta de investimento das empresas, né, para criar novos empregos e a economia voltar a crescer. Cláudio. Estou te ouvindo. Eu queria ter os apontamentos em cima das considerações do Giacomo. Bom, eu acho que a única ajuda efetiva que a população recebeu para poder atravessar essa crise da pandemia veio do governo federal. Eu acho que as medidas do governo, no sentido de manter empregos com o Corona Voucher e as medidas da MP 936, 936, de flexibilização da jornada e suspensão dos contratos de trabalho, deram um fôlego nesses 3 meses que evitaram que a queda fosse mais significativa. Isso falando especificamente dos movimentos de manutenção de emprego. As ações do governo, que ainda não deram resultado, mas com certeza darão, no sentido de apoio às micro e pequenas empresas, através de programas específicos de crédito, vão permitir também que muitas delas sobrevivam durante a pandemia. Cláudio, deixa eu aproveitar e perguntar isso, porque as empresas estão tendo uma dificuldade brutal de alcançar esse crédito que foi disponibilizado. Por que isso acontece? Bom, primeiro eu vou falar depois de uma experiência pessoal sobre exatamente esse microcrédito, tá? Olha só, não é microcrédito, crédito às micro e pequenas empresas. Basicamente, eu entendo que os bancos comerciais não têm muito interesse no sentido de promover esse tipo de empréstimo, visto que eles não têm absolutamente nenhum spread nessas operações, né? E roubam operações deles, é uma concorrência. Então, muitos servidores desses bancos, muitos trabalhadores, gerentes, alegam aos seus clientes que as linhas não estão disponíveis ou omitem, porque há aqui uma informação imperfeita. O gerente sabe o que acontece, mas o empresário não sabe. Então, eles dizem que a linha não está disponível, que não é para aquela empresa, é para outra, e, na verdade, tudo isso eu acho que são barreiras colocadas pelos próprios bancos. Minha esposa tem uma microempresa, né? Nós temos há 1 ano e meio já ela, e ela abriu uma conta no banco oficial do governo, né, na Caixa Econômica Federal, que é o banco que o governo está usando para poder, digamos assim, furar esse bloqueio. E entre a conversa, sentar com o gerente, abrir a conta e assinar o contrato que foi feito hoje, foi 6 dias. Então, eu acho que a dificuldade não é o governo disponibilizar o crédito, mas sim o cara que está lá na linha de frente, que está, digamos assim, evitando, porque isso daqui a pouco não é interesse do banco promover esse tipo de crédito para eles. Não acha que o governo deveria ter uma ação em relação ao setor bancário para que esse crédito chegue logo para essas empresas? Mas ele teve, né? Praticamente, porque ele garante 100% do risco. Mas se ele garante 85%, mas ele garante, ele tem que dar um pé, ele tem que bater com a mão na mesa e falar, você tem que fazer isso, as empresas estão para quebrar. Mas ele não, o que ele achava que poderia, eu entendo, o Guedes é banqueiro, né? Então eu acho que ele tem um viés um pouquinho diferente. Eu concordo contigo nesse apontamento. Eu acho que o governo tinha que pressionar mais. E eu acho que talvez o correto seria pressionar via bancos que o Estado pode pressionar. A Caixa Econômica Federal é um modelo, mas teria que pressionar via Banco do Brasil também, né? Para que os bancos pudessem disponibilizar esses recursos. Né? Mas o governo, no primeiro momento, destinou 80% do programa para microempresas até 360 mil de faturamento, e depois iria atender acima disso, com os outros 20%. Cara, isso já está esgotando. Mas o programa existe, ele é descomplicado. O governo criou, inclusive, tem uma tentativa de fazer isso meio digital, uma maneira digital. Existe um site para fazer tipo um pré-cadastro e fazer uma pré-aprovação. Eu achei muito confuso, não consegui fazer. Mas
me parece que no Banco Oficial, especificamente a Caixa Econômica Federal, esse processo está extremamente bem descomplicado. Muito bem, Jaco. Desculpa, tu ia concluir, Cláudio? Não, só para te dizer o seguinte, este programa, agora tu teria que pegar o seguinte, e aportar também recursos no BNDES para que o BNDES financiasse capital de giro para quem, por exemplo, tem cartão BNDES. Já tem muita empresa que tem o cartão BNDES, né, que disponibiliza desse recurso. O cartão BNDES é uma bela criação do cartão do BNDES aí. Disponibilizar um limite de crédito já no cartão para que ela possa usar e comprar matéria-prima, né, usar esse mecanismo aí para poder fazer o dinheiro chegar. Muito bem. Vai lá, Jacob. Tem duas questões de enfrentamento da crise que elas estão ligadas ao nosso sistema de governo. Tem políticas a nível federal que o governo, né, adotou todas as medidas cabíveis, né, do receituário clássico. Aqui, em termos de política monetária, né, medidas então que facilitassem a negociação de dívidas junto ao sistema bancário, facilitação de concessão de empréstimo, redução assim, de depósitos compulsórios, né, que aumenta lá o multiplicador monetário, gerou um aumento de liquidez do sistema financeiro. Mas, como bem apontou o Cláudio, né, uma coisa é tu facilitar, disponibilizar esse crédito e fazer com que esse crédito realmente chegue, né, a quem realmente necessita. Mas qual é o problema que tem? Esse momento que a gente está vivendo é um momento de grande incerteza. Né? Incerteza com relação à demanda, em relação com certeza se essa empresa ela vai poder abrir, vai atender ou não. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a cada 15 dias agora, a empresa não sabe se ela vai poder operar ou não operar, em que dias, que horários. Então, não adianta ter crédito para ela, se ela o capital de giro, se ela não tem certeza de quando que ela vai operar. Então, por que eu vou precisar desse crédito? Né? Tu tem a questão também de garantias, né? O que a gente chama lá dos colaterais. E tu aumenta o grau de assimetria de informação. Num período como esse, o grau de incerteza que já era inerente ao próprio negócio, né, ele aumenta exponencialmente. Então, os bancos comerciais, o gerente que tem suas cotas, a orientação do banco, eles ficam muito avessos, né, a fazer esses empréstimos. Mas, digamos, esse é um instrumento básico que pode ser feito via política monetária, ou seja, via política creditícia, e que o Banco Central assim, agiu prontamente, né, utilizou todos os instrumentos que estavam à sua disposição. Reduziu a taxa de juros da Selic, enfim, os instrumentos que eram disponíveis serem feitos pelo Banco Central, a nível, né, de governo federal, via sistema financeiro, mantendo a solidez do sistema financeiro, isso foi feito. A política fiscal também, né, via transferências voluntárias, num programa talvez nunca visto a nível mundial para mais de 34 milhões de pessoas, que foi por os 3 meses que está chegando. Quer dizer, houve dificuldades em alguns casos pontuais, houve casos de corrupção, mas isso foi detectado e vai ser lidado da melhor forma possível mais adiante. Né? E teve principalmente, né, para o mercado formal o acesso ao seguro-desemprego. Então, assim, a nível de política econômica, o que poderia ser feito pelo governo federal, ele foi feito. Tem outras questões sanitárias que eu não vou entrar aqui. Mas o que houve? Assim, é uma descoordenação a nível entre o governo federal e os governos estaduais e municipais. Né? E isso sancionado pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o governo federal, por mais que quisesse adotar uma política nacional de orientação, ele não pode fazer isso. Não é permitido. Né? Então, a gente está com essa situação que gera uma maior incerteza do ponto de vista político. A gente vê fazendo um uso político dessa questão referente ao coronavírus, né? Há brigas e desentendimentos entre talvez os principais estados da federação, São Paulo, Rio de Janeiro, né, com relação ao governo federal.
Enfim, tudo isso leva a um ambiente de incerteza que contribui ainda mais para a redução do nível de atividade econômica. Então, aquela previsão que é feita do FMI de 9,1%, ela é bastante realista, né, dada a situação. Sabe? Mesmo o governo federal agindo, né, com os instrumentos que são possíveis dentro desse quadro institucional, o nível de atividade econômica ainda ele vai cair. E os dados vão mostrar isso, né? Dentro de alguns tempos vão ser lançados também os dados da CAGED, né, que é o Cadastro Nacional de Emprego e Desemprego, aí, que vão colocar com a redução, né, do número de vagas. As vagas vão desaparecer. E qual é a consequência disso? É uma redução do PIB potencial. Aquele PIB que a economia pudesse voltar a crescer quando ela se reanimasse, esse PIB desapareceu. E o que se perde? Se perde todo um capital organizacional. O Cláudio talvez possa falar muito melhor que eu, que trabalha com essa parte de economia empresarial, lida melhor. Assim, o custo que tu tem no Brasil de criar uma empresa, né, de fechar uma empresa e criar uma empresa, com obter licenças, vai aumentar, leva muito mais tempo. E isso implica o quê? Em custo para criar novas empresas, custos, né, para treinar essa mão de obra, custo para retomar o nível de atividade econômica. Né, o que vai mesmo quem eventualmente fecha, vai ter dificuldade porque fechar também custa caro. Né? Exatamente. E aí, né, depois a gente pode falar talvez mais adiante aqui, o tipo de recuperação que tu havia mencionado. Por que os Estados Unidos teve uma queda abrupta com o aumento do seguro-desemprego, mas logo agora em maio, né, ou julho, ela já voltou a crescer? O caso da Alemanha, né, o que a gente chamava de uma recuperação em V. A do Brasil vai ser em U, ela caiu abruptamente, mas vai ficar um longo período aí estagnado, talvez 2, 3, 4, 5 semestres, né, até voltar a crescer. Isso é um quadro extremamente doloroso, porque vai aumentar o desemprego, vai fazer o fechamento de empresas, o desemprego vai aumentar, enfim, a economia vai ficar estagnada por um bom período. Né? Esse ano, né, realmente é um ano trágico, um ano que deveria ser esquecido, né? Mas, enfim, é um ano né, a gente pode dizer, usando a ideia do Churchill, né, sangue, suor e lágrimas. A gente vai ter, né, não tanto suar, mas assim, realmente lágrimas e sofrimento, né, por parte de todos, dos trabalhadores, dos empresários, né, das famílias que perderam seus entes queridos, enfim. Mas essa é a situação que a gente tem. O ponto na economia é tentar fazer reformas que o Brasil volte a crescer. Mas a gente pode falar isso no segundo bloco. É isso aí. Mas eu mudaria um pouco a frase do Churchill. Na verdade, este ano é um ano de desemprego, coronavírus e gafanhotos. Voltamos depois do intervalo com o Cláudio Branchieri, falando diretamente de Caxias do Sul, e o professor Giacomo Balbinotto aqui nos estúdios da RDC TV comigo. Fiquem conosco, já retornamos. Voltamos com o Cruzando as Conversas na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, @RDC TV Digital. No programa de hoje nós temos Cláudio Maximiliano Branchieri, professor, economista e consultor, e também Giacomo Balbinotto, professor e economista. Você pode mandar sua mensagem e participar através das redes sociais e assistir às edições anteriores dos nossos canais. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color, soluções gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. O Corona Voucher, que foi um dos principais programas de amparo às pessoas mais pobres, vai ser ampliado em alguns meses. Há uma discussão em relação ao período e aos valores. A nossa repórter especial e produtora Melanie Rupental preparou uma matéria a respeito. Vai lá, Melanie. O auxílio emergencial foi criado pelo governo para ajudar os trabalhadores que foram impactados pela crise. No meio de atrasos e controvérsias, foi anunciado hoje como funcionará o saque da terceira parcela.
mas o projeto de tornar o auxílio emergencial como um programa de longo prazo tem gerado debates e conflitos no governo federal. A lei que cria o auxílio emergencial foi sancionada pelo presidente em 2 de abril. Inicialmente, o Ministério da Economia e o presidente Jair Bolsonaro falavam em torno de R$ 200. O benefício chegou ao valor de R$ 600 para trabalhadores informais e desempregados e chega hoje em sua 3ª parcela. Algumas articulações estão sendo feitas para tornar o benefício um programa permanente ou, pelo menos, estendê-lo por mais um período. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tenta prorrogar, inicialmente, por mais 2 meses, mas também propôs uma unificação dos atuais programas sociais e de proteção ao emprego para chegar a uma renda mínima permanente. O Palácio do Planalto rechaça essa opção, argumentando que não há dinheiro no caixa para tornar isso possível e que para pagar já todos esses gastos atuais das contas públicas será um processo árduo. Bom de semana a todos e até a próxima semana, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio. Bem, obrigado, Melanie. Como é que vocês veem a prorrogação do Corona Voucher? Me parece impossível não fazer com que ele dure por mais algum tempo, porque, afinal de contas, os efeitos da pandemia na economia serão duradouros, serão longos, não há uma perspectiva de saída ainda da crise e as pessoas estão desassistidas e permanecerão desassistidas por um longo período de tempo. Eu não sei nem se esses próximos meses aí que estão sendo cogitados são o suficiente. Eu seria até mais radical, eu acho que deveria se prorrogar até o fim do ano, pelo menos até o fim do estado de calamidade que foi adotado pela União. E daí o custo eu não vejo alternativa. Veja, eu sou um liberal, mas talvez imprimir moeda tenha que ser avaliado nesse sentido. Giacomo, começa por ti. Eu vou colocar assim, eu acho que essas medidas que foram tomadas são medidas anticíclicas, né? Medidas de emergência estão sendo adotadas imediatamente por um programa assim, talvez nunca antes feito no mundo, assim, que atendeu principalmente aqueles trabalhadores do setor informal na economia, que estavam desempregados, mães solteiras, enfim. Foi um programa assim, muito, talvez, bem desenhado, de fácil acesso. Houve dificuldades, houve desvios, mas estão sendo corrigidos aí, na medida do possível, pelo governo federal. Agora, desculpa, mas teve muita gente que não vale nada, de classe média, média alta, gente rica que foi lá e botou a mão na grana. Né? Mas isso porque o programa realmente era fácil de acessar. Eu fiz uma entrevista, alguma coisa. Pesa, né? As pessoas têm que ter ciência das coisas. O programa era bastante fácil de acessar. Você entrava no site da Caixa Econômica Federal, se cadastrava, isso era cruzado depois se não estava com outro programa, mas houve problemas, né? Que se esforçaram entre 2% e 3% dá esse tipo de problema, há corrupção, mas isso já foi detectado e provavelmente vai ser corrigido. Então, a prorrogação, eu acho que, digamos, que ela é viável ainda, dada a incerteza que a gente tem se está chegando não o pico. Nós chegamos a uma estimativa de morte aí em torno de 56 mil pessoas. Então, essas medidas elas vão perdurar por mais 2 ou 3 meses. Então, eu acho que é viável, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, estender esse período, né, por mais 2 ou 3 meses. É viável. Até o final do ano, eu acho, digamos assim, é teoricamente possível, talvez praticamente improvável, devido ao quê? Devido ao fato das limitações orçamentárias que tem o governo, né? A ideia de imprimir moeda não é algo tão fácil assim, e o governo vai ter que tomar algum tipo de medida. Por isso que eu considero uma medida de endividamento, né? Enfim, ou até talvez um empréstimo de uma linha internacional via Banco Mundial para atender Quem sabe essas o colocações. nos ajuda. Não sei, né? não, acho que não vai ser o caso. E no mercado formal, nós temos aí o seguro-desemprego, né? Que pode ser colocado em torno de 5 meses e assim por diante. Mas todos esses fatores assim que vão colocar, eles vão minorar a situação do mercado de trabalho. Então, esse é o principal, de atender pessoas que realmente, né, por decretos federais, decretos estaduais e municipais, estão proibidas ou estão inviabilizadas de se locomover e prestar algum serviço.
né? Tem que ficar bem claro isso, né? Digamos, elas estão inviabilizadas de entrarem no mercado de trabalho. É uma externalidade que nós colocamos. E isso faz com que a nossa recuperação, né, ela seja colocada na forma de U, ou como o Cláudio tem uma pequena divergência, né, Cláudio, aqui, mas que não é tanta, né, na forma de U, na forma, né, de uma bacia, esse U mais clássico, né, por quê? Então a recuperação ela vai ser longa, né, com alta capacidade ociosa, um alto desemprego, realmente um PIB baixo aí. Por quê? Porque a gente vai ter um consumo aí deprimido, um baixo nível de investimento das empresas, porque elas vão estar com capacidade ociosas, gastos públicos também de grandes obras a gente não consegue vislumbrar, e a gente vai ter ainda, né, esse dinheiro que vai ser colocado para gastos sociais elevados em termos de desemprego, em termos de pessoas hospitalizadas, né, provavelmente aumento de criminalidade. E tu tem um ambiente econômico, político e social aí com um grau de risco e incerteza bastante elevado, né, que pode ter uma segunda ou uma terceira onda que possam levar a um novo fechamento, um novo lockdown, um novo distanciamento social. E as medidas de políticas públicas terão sido, então, parcialmente bem-sucedidas. Então, isso também leva a um quadro que eu acho que ainda a recuperação econômica ela vai ser longa, um prazo longo, né? E provavelmente antes do segundo semestre, né, de 2021, a economia ainda vai ficar bastante deprimida, vai levar muito tempo. Fora isso, assim, o que poderia facilitar é a melhoria no ambiente de negócios no Brasil. Eu tenho os dados do Doing Business, que o Brasil é um dos piores países com ambiente de negócio. Então, as reformas que nós poderíamos fazer, no caso, reforma tributária, reforma da Previdência, que abriria espaço para um maior gasto público, assim, nesse momento agora aqui, uma reforma política, uma reforma da Previdência, elas estão simplesmente paradas no Congresso. E isso, assim, cria um ambiente de negócios de risco muito grave para o Brasil. Então, que poderia ser facilitado do ponto de vista político, ele continua parado. Então, a minha perspectiva é que a economia brasileira continue essa recuperação em U, né, ou em L, ou na forma, né, de uma bacia que talvez com, né, uma amplitude bastante grande, uma grande bacia. Piscina olímpica. Não diria uma piscina olímpica, mas uma piscina bem grande, enfim, né, que leve a colocar essas grandes dificuldades que a gente vai ter para sair dessa situação grave, lamentável que nós estamos enfrentando. Quer dizer, foi a pior crise desde 1900, né, a queda no nível de atividade econômica nem comparável à que foi nos anos 30, por exemplo, né, em 1929 e 30, depois coisa. E nós não temos, as políticas que estão sendo feitas, elas foram esgotadas. Se a gente lembrar lá 1930, né, a queima do café com Getúlio Vargas tirou a economia brasileira dessa recessão. Aqui as dificuldades são muito maiores, o governo se vê esgotado com seus instrumentos de política econômica. Agora eu me pergunto, antes de passar só para o Cláudio, eu me pergunto como é que nós estaríamos se as reformas que foram feitas nesse período posterior ao governo petista não tivessem sido executadas. Porque nós saímos da crise lulopetista com um fôlego fiscal muito pequeno. E essas reformas, a reforma trabalhista durante o governo Temer, a PEC do teto de gastos, que foi aprovada durante o governo Temer, e a reforma previdenciária, que foi aprovada ano passado, no início do governo Bolsonaro, elas pelo menos, né, deram um pequeno fôlego. Mas imagine sem elas. Quer dizer, a reforma da Previdência aprovada ano passado, o valor de economia ao longo de 10 anos é em torno de 900 bilhões, com o fatiamento que teve, flexibilizações no texto principal. Não era exatamente o texto que o Guedes queria, mas ficou em torno de 900 bilhões, isso sem considerar que estados e municípios não foram incluídos no texto da reforma. Vale lembrar, essa discussão ficou paralisada, né? E, segundo projeção do Instituto Fiscal Independente, que trabalha junto com o Senado Federal, até aqui, o déficit das contas públicas para 2020 está na ordem de 877 bilhões. Então, aquela economia prevista em 10 anos já se foi em um ano. Cláudio, é difícil isso, né?
E qual que é a tua avaliação sobre o programa do Corona Voucher? Bom, primeira coisa, a informação que eu tenho é 3 meses, né? 500, 400, 300. Tá? Pelo menos essa foi a primeira proposta do governo. Cara, eu acho que tu tem que ter um programa de saída, tá? O governo não conseguiu sustentar esse programa até o final do ano. Aí é uma questão de prática mesmo, né? Não tem como você fazer isso. Eu acho também que você tem que começar a pressionar os governos estaduais a adotar medidas mais inteligentes no combate à pandemia. Sabe, tu me acompanha, sabe que eu sempre fui contra os isolamentos da forma como são feitos. Eu sei que o debate não é sobre isso, mas acho que a forma mais científica que era se fazer era localizar os focos, rastrear os contaminados, isolá-los e tratá-los. Falta testagem, como eu disse na abertura, né, Cláudio? Não tem testagem, é impossível fazer isso. Oi? Não tem testagem, não dá para fazer isso, né? Não se testa. Mas acho que tu pode fazer parcial. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, você sabe que 50% dos casos, eu não quero trocar o assunto mais, só 25% dos casos, é um dado que saiu ontem na imprensa, são frigoríficos. Cara, é só tu controlar. Aqui no Caxias, hoje teve uma morte de uma senhora em lar de idosos. Lar de idosos é outro foco. Existem pequenos focos que, bem controlados, daqui a pouco você não tem testes para todos, você poderia fazer testagens em massa e controlar esses locais e isolá-los com um pouquinho mais mas não, só para nós fazer o adendo de que efetivamente nós temos uma dificuldade grande de manter isso. Então, eu acho que o Corona Voucher é um programa. Pô, o Banco Central brasileiro, o governo federal, criou um banco para poder distribuir esse dinheiro. Eu nunca vi nada igual. Esse banco plugou em sistema de pagamento, os recâmbios se recebiam, você recebia o dinheiro, aparecia lá, podia gastar direto. O sistema de pagamentos que nem o PicPay tinha o crédito ia direto para conta. Cara, foi um troço genial. Eu acho um absurdo, acho uma injustiça criticar o governo federal por conta do que eles fizeram, cara. É inacreditável. Foi assim, ó, é de bater palma. Se não tivesse esse esforço cruzado político, nós teríamos que pegar e render olas, né, homenagear a esse sistema efetivamente eficiente. Né? Houve fraude no meio do caminho, mas também foi pela burocratização. Se o governo quisesse saber e evitar qualquer tipo de fraude, o dinheiro não ia chegar a tempo. Então, eu acho que ele é bom, mas eu acho que ele não tem tempo, ele não tem tanto espaço assim. Mas eu quero fazer um outro complemento e fazer um adendo. Veja bem, tu acabou de falar com propriedade, e nós não podemos esquecer a reforma da Previdência e o teto de gastos. Esses dois caras permitiram que a nossa taxa Selic baixasse para o menor nível da história. Sim. O governo federal vai poupar em juros não pagos nos próximos 4 anos, até 2022, considerando já o ano passado, quando essa queda começou, mais de R$500 bilhão em 4 anos. É muito mais que a reforma da Previdência, o que obviamente impede a explosão da dívida pública, que era o principal problema do déficit público que nós tínhamos. Não quer dizer que nós devemos ter afrouxamento fiscal. E tinha gente, Cláudio, tinha gente no início dessa pandemia, Cláudio, tinha gente no início dessa pandemia dizendo que uma das primeiras medidas a se adotar era acabar com o teto de gastos. O teto de gastos foi uma conquista do país. Aquela economista Mônica De Bolle é uma militante anti-teto de gastos. Tem aqui, ó, existe uma celeuma de economistas que defendem essa atrocidade, que é acabar com a responsabilidade fiscal. Eles entendem que a irresponsabilidade fiscal promove o desenvolvimento. Eu gostaria de saber em que momento da história do Brasil eles estudaram. Porque a responsabilidade fiscal é uma coisa tão nova no Brasil que o meu filho mais velho deve ser mais velho do que a responsabilidade fiscal no Brasil. A lei de responsabilidade fiscal foi do Fernando Henrique de 98 para cá. Não existia mais nada. Então, a responsabilidade fiscal aqui no Brasil é um adolescente espinhento. Antes disso, só tinha irresponsabilidade fiscal, o Brasil ficou travado. Então, é uma piada. Qualquer economista que defenda a irresponsabilidade fiscal não deveria nem receber esse título. Essa é a minha opinião. Agora, sim, é um momento de crise, é um momento de guerra. Cara, em guerra, ninguém vai ficar fazendo conta.
em economia de guerra, é o que nós estamos atravessando. Mas nós não vamos ter um cenário caótico de crise fiscal, no sentido de que nós vamos para aquela dominância fiscal, onde o gasto com juros praticamente consome uma parte gigante do teu orçamento, exatamente por causa das reformas aprovadas antes, que toda a esquerda brasileira detonou o tempo inteiro. E a verdade é que elas hoje permitem que o governo possa gastar 50 bilhões por mês num auxílio emergencial para 40 milhões de trabalhadores. Os trabalhadores informais no Brasil, que são uma grande parte, mesmo assim não conseguem viver com 40 mil. Imagina um pedreiro, cara. Imagina quanto tempo os pedreiros não têm o que fazer. Estou falando de alguém que é informal, que às vezes emprega 1 ou 2 pessoas, né? Todo mundo já fez obra em casa, sabe como essas pessoas trabalham. Cara, esse cara não vive com R$600. Então a gente também tem que pensar nessas pessoas que elas não conseguem mais sobreviver à renda. Então, na prática, pega o Rio Grande do Sul, na prática, a única coisa que as medidas de restrições do governo do Estado estão fazendo é fechar restaurantes e comércios de rua. Só que é o menorzinho, que emprega 1 ou 2 pessoas. Esses caras vão ser difíceis. Então eu acho que nós temos que ter uma saída no Corona Voucher, no sentido de que dizer o seguinte, cara, nós temos que voltar à normalidade. Porque a gente não tem certeza do tempo que dura a vacina. Ela pode demorar 1 ano, né? Pode demorar 6 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, voltar à normalidade. Tem a vacina que está sendo desenvolvida por Oxford, que está em estágio bem avançado, tem até uma pesquisadora brasileira trabalhando junto, mas mesmo com os protocolos sendo flexibilizados para que ela seja alcançada o mais rápido possível, ainda vai um período de tempo que, acredito eu, não deve ser inferior a 1 ano a partir do momento em que estamos. Não vai ser em outubro desse ano que nós vamos ter vacina. Eu não sou... Não sou um especialista nesse quesito, mas eu entendo que é pouco provável que tu tenha vacina esse ano. E se eu tenho que desenhar um cenário pessimista nisso, eu não posso imaginar que a gente vai ficar nesse estica e puxa o resto da vida até vir a vacina. Tá? Eu acho que a discussão se politizou demais no Brasil. Eu tenho uma opinião um pouquinho fora da caixa em relação a isso. Então, acho que ela se politizou muito, mas agora a gente tem que chegar num consenso e dizer o seguinte, precisamos voltar à normalidade. E voltar à normalidade significa abrir praias. Eu estava em Torres esse fim de semana, estava em bandeira amarela, laranja, então dava para ir, agora ficou em vermelho. Cara, a praia estava vazia, os restaurantes estavam fechados, os hotéis, tem toda uma estrutura que depende que as pessoas voltem à normalidade. Né? As pessoas fiquem em casa, se puder sair, não saia. Sim, cara, mas as pessoas precisam sair, consumir, fazer a vida não voltar à normalidade, porque existem outras pessoas que dependem disso. Né? É que nem escolas, a gente fala muito das crianças na escola. Eu defendo a volta. Também por causa dos meus filhos, eu tenho 3 filhos que estudam em escola particular, mas, cara, tu tem todo um sistema de apoio a isso. Imagina quantas pessoas vivem no transporte escolar, que hoje estão paradas. As pessoas, existiam milhões de motoristas de Uber, eles estão parados. E nós precisamos voltar à normalidade. O governador não pode fechar os olhos para a normalidade. A economia está sofrendo. Então, o Corona Voucher, ele é um alento. A gente tem que aplaudir o governo, mas ele nem de perto atende às necessidades dos 40 milhões de pessoas que estão no mercado informal e que o Corona Voucher atende. Né? Então, eu defendo a ampliação, mas eu acho que é irrelevante nós discutir 3 meses, 6 meses, 1 ano, porque ele é uma renda insuficiente. Ninguém vive com R$600. Muito bem. Eu queria destacar aqui, eu acho que é importante falarmos sobre isso, o agronegócio brasileiro tem sido um fiel da balança aí, nas contas brasileiras, tem trazido divisas importantes, mesmo nesse momento de crise, com crescimento.
Giacomo, como é que tu vê o setor agrícola brasileiro nesse momento? O setor agrícola, assim, é o setor que se salva na economia brasileira. Acho que desde sempre, né? Com um crescimento ainda bastante baixo, que principalmente a questão do agronegócio, né, que de todos os setores de atividade econômica do comércio, né, os únicos que se salvaram, que não tiveram queda do nível de atividade, foram o setor de alimentos e o setor farmacêutico. Né? Não é por acaso que isso ocorreu. Mas ainda o setor de agronegócios, né, ele não pode tocar a economia, ele não é um motor mais da economia. Mas é uma saída ainda que é colocada que não faça com que a economia afunde ainda mais, né, nesse ano. Mas nós temos aí os mercados, enfim, estão deprimidos, né? O crescimento da China, que crescia 8%, 9%, vai crescer talvez 1%. Os nossos parceiros comerciais também, com redução do nível de atividade econômica, né, demandando outros insumos, vão ser colocados. Mesmo os outros setores, no Brasil também, digamos, tem competitividade, como o setor de mineração, com a queda do nível de atividade econômica mundial, principalmente a China, que é o nosso grande comprador, vai ser reduzido. Então, né, a atividade econômica ainda vai estar deprimida, mas as pessoas vão continuar comendo, se alimentando, enfim, né, não vai cair. Então, tanto o mercado interno como o mercado externo, uma das saídas para a economia não cair tanto, realmente é o agronegócios. Mas eu gostaria de, talvez, eu concordo plenamente assim, com o que o professor Cláudio também falou, tem que fazer, digamos assim, no momento de fazer conta. Eu acho que, de repente, realmente é um momento, assim, talvez, de fazer conta, porque os recursos, né, do nosso orçamento, né, eles são escassos. Então, as medidas de política econômica, elas têm que ser extremamente bem pensadas. É o que a gente fala lá na URG, pelo menos, né, para os meus alunos, eu falo assim, que políticas públicas baseadas em evidência. Então, o que a evidência tem mostrado? Né? Se for pegar os dados lá de revisões sistemáticas da própria Organização Mundial da Saúde, né, nunca foi visto um programa de fechamento, de distanciamento social por um período tão longo. Então, você não vai encontrar evidências. E as evidências para que esses programas realmente funcionam, né, elas são escassas. A qualidade desses trabalhos é muito baixa. Aliás, Giacomo, eu acho que no resto do mundo, em nenhum país que tenha tido uma crise profunda de contaminação, nós tivemos uma quarentena tão longa. Tu não teve isso. O que tu teve, algumas experiências com ebola na África, foram alguns dias. Mas o que a gente viu também, né, Guilherme, tu colocaste, diversos países adotaram algumas medidas de políticas públicas, né, como os da China, por exemplo, né, que foi um fechamento localizado, mas naquela cidade. Tu teve outras estratégias, por exemplo, como, eu vou dizer, a estratégia da Alemanha e da Coreia do Sul, que é chamada assim a Triple T, né? Traça, trata, e coloca, né? Enfim, né? Traça, trata e trata. Coloca esses... Traça, trata e trabalha. E trata, não tratar. Enfim, conseguiu reduzir o nível de atividade do vírus e a economia se recuperou lentamente. No Brasil, nós não fizemos isso. Né? Não é por acaso que o Brasil hoje está se tornando um epicentro, né? Não, é o epicentro. Né? Tornando, né? Com 56 mil mortes aí. Então, as estratégias que foram colocadas estão completamente equivocadas. E isso, né, essas escolhas que o Brasil fazia, vai trazer o quê? Custos significativos. Então, não é por acaso que a gente vê esse número tão grande de mortes, né, que a gente pode dizer, o Gabriel Garcia Marques, olha, é uma crônica de mortes anunciadas, né, talvez fosse com esse quadro institucional, com essa estrutura de governança, né, não era possível esperar um número de mortes, né, tão baixo, né, com essa colocação, e o sofrimento, tanto do ponto de vista em termos de vidas perdidas, como de queda do nível de atividade econômica que a gente está vendo, né, e isso vai persistir. Então, também a gente tem que pensar realmente, olha, qual é a estratégia que nós vamos ter que adotar. Do ponto de vista econômico, os instrumentos estão esgotados, e do ponto de vista
de limite social, né, de ficar mais tempo confinado, também não está dando resultado. Né? Quer dizer, o governo, digamos, cada vez mais vai fechando, até realmente esgotar todo o nível de atividade econômica. Isso não pode ser mantido por um período longo de 6 meses, talvez pudesse ser mantido por uma semana, 2, 15 dias, mas estender um período mais, então simplesmente inviabiliza qualquer nível de atividade econômica, qualquer nível de mobilidade que é necessário ao corpo social, ao corpo econômico. Muito bem. O último tema, porque nós já estamos indo para os últimos 8 minutos do programa, com a participação do Cláudio e do Giacomo, aproveitando aqui o ensejo de uma fala do Cláudio. Cláudio, falasse sobre juros. O Brasil hoje tem a menor taxa de juros da sua história. Eu vi esses dias um economista, agora de cabeça não lembro quem, falando que nós poderíamos até ter juros negativos. Mas assim, o contexto deles é numa expectativa de inflação ascendente, né? Mas, obviamente, isso é pouco provável, porque só se for ex ante. Entendeu? Eu estou com juros hoje, imagina, ela está em 2,25%. É isso, né? 2,25%, uma coisa assim. 2,25%. E eu olhar a inflação dos próximos 12 meses e imaginar que ela vai estar 3%. Então, eu estou com a inflação hoje, eu juro hoje e olhando o futuro, aí eu poderia ter uma perspectiva de juro negativo. Mas se a inflação descola, a Selic vai acompanhar, então eu acho que a taxa ex post, né, olhando para trás, ela nunca vai ser negativa ou dentro do momento. Mas ela pode ser próxima de zero, porque nós temos aí um excesso de liquidez, né? Uma atividade econômica extremamente, como o professor Balbinotto falou, extremamente deprimida. Né? E hoje, sim, existe um empossamento do crédito nos bancos, por isso que o governo também está conseguindo se financiar de maneira tranquila, porque os bancos estão restringindo o crédito. Né? O crédito na ponta, o juro na ponta não baixou nada, não baixou nada, pode dizer, baixou muito pouco, porque os spreads aumentaram, o risco aumentou, que é o componente do custo, né? Os impostos se mantiveram iguais, a única coisa que baixou foi o custo do dinheiro para os bancos, porque a Selic baixou, o CDI baixou. Mas todo o resto manteve igual. Fora que para a questão da inflação, para a questão da inflação também precisaria de um consumo maior, né? O que nós não teremos. A única chance de haver algum pico de inflação, e aí vou pegar uma fala também do professor Balbinotto ali, é o seguinte: eu tenho um choque de oferta com choque de demanda, porque eu vou ter muita quebra de empresa aqui nesse canto por conta da inatividade. Eu não sei qual é o impacto dessa queda de oferta na economia no sentido de esfriar a demanda, porque a gente imagina que há uma ociosidade. Na indústria eu sei que há, no campo não há, no setor de serviços pode haver. A gente vai ter que ver isso e como é que isso se reflete em aumento dos preços. Eu não tenho muita perspectiva nisso, mas sim, a gente também está vivendo um choque de oferta e você também tem um pico inflacionário. A inflação não está sendo detectada no IPCA, mas no IGPM medido pela FGV, sim, está sendo detectado um pouquinho mais de pico inflacionário. Então, há de ter um pouquinho de cuidado aí e um pouquinho de monitoramento, porque tá havendo assim uma espécie de digamos assim, de desrespeito às leis básicas da macroeconomia, no sentido de expansão da moeda e assim por diante. Giacomo. A taxa Selic, realmente, né, as perspectivas de manutenção dela aqui, segundo o relatório Focus, né, elas estão estáveis em torno de 2,25, elas vão se manter isso aí. Então, ela abre um pouquinho de espaço para o ajustamento aí do setor público em relação ao pagamento da dívida, né? As projeções que tu tem para 2021 são em torno de 3%, né? Vai ficar dentro da meta. Então, assim, a perspectiva de uma taxa de juros muito baixa, né? Ela é favorável. E realmente eu não vejo perspectivas de aumento de inflação, por duas razões. A gente tem um choque de oferta, mas é um choque de oferta assim, artificial, que a economia pode voltar assim que for parado esse lockdown tiver maior incerteza, a economia voltaria a crescer. Tu também tem a economia relativamente aberta, tu poderia importar alimentos que nós temos hoje aqui. A indústria mundial está com capacidade ociosa, então não teria pressões inflacionárias que levassem ao aumento de preço.
Do ponto de vista do mercado de trabalho, nós temos também o que é um grande desemprego, não haveria pressões inflacionárias em termos de salário por parte dos sindicatos visando um aumento de preços. Então não há pressões inflacionárias do ponto de vista do lado da oferta e nem da demanda também, que ela se encontra bastante deprimida. As pessoas com nível de renda baixo não vão saindo comprando, né, atabalhadamente, pressionando uma demanda. O que elas vão comprar? Os aspectos, seus alimentos básicos, algumas coisas, e não fazer uma explosão de demanda que gerasse, né, alguma pressão inflacionária na indústria. Então, não vejo assim, a questão da inflação, ela está sob controle, o sistema de metas de inflação tem funcionado extremamente bem, o Banco Central tem cuidado disso adequadamente, então não há esse perigo, né, desse dragão inflacionário. O grande problema realmente é que a gente vai precisar, talvez seja um novo plano real para aumentar a produtividade da economia e tirar Mas isso pós-Covid, né? Eu acho que é pós-Covid e simultaneamente, quer dizer, se as medidas não a gente pode aproveitar esse tempo para agilizar as reformas, que quando essa crise sanitária ela tiver debelada ou tiver apaziguada ainda, ou tiver se reduzido, o Brasil realmente volte a crescer. E só vai crescer com o setor privado investindo, criando novas empresas, criando um ambiente de negócios aonde se possa contratar, tu tenha segurança jurídica, né, e tu tenha custos de transação reduzidos, porque as empresas consigam, né, investir em treinamento de mão de obra, contratar, criar mais vagas e aí por si aumentar a produtividade. Mas isso passa, né, por essa agenda de reforma que estava já sendo encaminhada pelo Paulo Guedes, ela ficou estagnada por motivos, né, que talvez não era o momento de pressionar o Congresso nesse momento. Mas elas são extremamente necessárias para que o Brasil retome a sua trajetória de crescimento, senão a gente vai ficar nessa retomada em U, né, um entorno de bacia bastante larga aí, como que o Cláudio comentou, que simplesmente vai gerar custos. E os custos em termos de desemprego, redução do mercado de trabalho, fechamento de empresas, redução da produtividade e aumento da pobreza, né? E esses efeitos também eles vão ser díspares, né? Quem é que realmente vai sofrer mais? Aquelas pessoas que têm, né, são as que são mais vulneráveis. Isso ninguém quer, mas então essas reformas do Congresso que devem ser colocadas flexibilizando o mercado de trabalho, reformulando, né, normas tributárias que a gente possa ser mais céleres para as empresas, elas são fundamentais. Então, essas reformas, elas são extremamente importantes, né? Saindo da Covid, a gente tem uma prioridade: reforma, reforma e reforma. Muito bem. Durante a Covid, teste, durante a Covid, depois da Covid, reforma. E, aliás, se as reformas já eram fundamentais antes, porque já eram fundamentais antes, agora, com todo esse apanágio de custos que a pandemia gerou, elas se tornam mais importantes do que nunca, né? E vai precisar de articulação no Congresso, vai precisar de bons projetos, e é o que se espera aí, pelo menos a partir do segundo semestre, que isso comece a ser discutido. Eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Cláudio Branchieri pela sua participação aqui. Professor, deixo aí com a última palavra. Obrigado. Eu quero agradecer o convite, dizer que foi um prazer conversar contigo, com o professor Bobinotti, dizer que espero que os governadores, já que está na mão deles, mais do que na dos prefeitos e na do próprio presidente da República, tenham o bom senso de equilibrar as questões do trato à doença, também com a economia. Também existem pessoas sofrendo não só de corona, mas com toda a amargura de não ter ou ver a sua renda ser jogada no chão, né? Então, e que a gente possa sair melhor do que entrou dessa crise aí, que é a maior crise que a nossa geração e as últimas gerações já passaram. Muito bem. E aqui comigo, Giacomo, muito obrigado também por ter vindo, professor. Obrigado pelo convite, obrigado aí, Cláudio,
pela troca de ideias, né? Realmente é um período bastante crítico, né? Como que a gente pode sair dessa situação saindo com esperanças. As notícias que a gente tem para dar aqui colocadas são fatos da economia brasileira que a gente, enfim, tem que mostrar a situação aonde que está, o diagnóstico que nós temos, mas a gente possa ver uma esperança, né? Que a gente possa ter essa luz no final do túnel aí, que seria uma recuperação. A gente tem visto aí outros países como a Itália, Espanha, Estados Unidos saírem e se recuperarem. O Brasil também pode trilhar esse caminho. Mas para isso ele vai ter que ser feito um tema de casa, né? E o tema de casa é recuperar institucionalmente a economia brasileira com as reformas que são necessárias, já eram necessárias. E isso realmente, né, que tu falaste agora, Guilherme, adequadamente, passa por uma intensa articulação política, né, que a gente chama assim, está evidente que, né, que o Brasil, o mercado de trabalho, as instituições, como estavam, não pode funcionar. Né? Essa desarticulação que a gente viu agora no setor sanitário, que a gente chegou, não foi por acaso. Né? Então, nós precisamos de reformas, elas são mais do que urgentes, porque se não forem feitas, nós vamos alargar realmente mais uma década, né, de baixo crescimento, baixa produtividade, aumento da pobreza, e é um cenário que nenhum de nós quer. Isso, o custo político de não fazer as reformas serão essa. Isso vai exigir, aí principalmente do Paulo Guedes, né, do Bolsonaro, uma articulação política que talvez eles vão ter que desenvolver para tirar o Brasil dessa crise, como eu falei, nunca antes vista, né, desde o século passado, que a gente tem estatísticas históricas aí. Muito bem. Giacomo, obrigado novamente. Professor Cláudio, obrigado novamente. Um abraço aí para a família em Caxias do Sul. Sempre destaco que o professor Cláudio foi meu professor lá na UX, professor de economia, né? Bons momentos lá na UX. Também esteve na minha banca de monografia e falamos sobre desregulamentação das leis do trabalho. Foi um projeto interessante. Professor Cláudio, um abraço, obrigado. E também obrigado ao Giacomo. Quero mandar aqui um abraço para o Eric Souza, meu ex-colega de trabalho, e também para o pessoal do grupo Opressão Real, olha só, hein? Opressão Real. O pessoal Felipe, o Henrique Zingano, o Madison, Caio, Carlos Quinto, o Eric, o Peterson, o Rafael Jung e o Diamond Richard. Um abraço para todos, saudades dos amigos. E vamos para o nosso intervalo. Na volta temos João Carlos Silva de volta ao nosso programa para falar dos bastidores de Brasília. De volta para o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. O nosso programa pode ser conferido de segunda a sexta-feira, logo após os 2 toques, pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV Digital, no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Não deixe de assistir as nossas edições anteriores. Hoje de volta aqui conosco, o jornalista e consultor João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. João, bem-vindo, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que estamos? Aqui tudo tranquilo, e aí? Tudo tranquilo, tudo calmo, por enquanto. João, vamos começar pelo ministro da Educação. O que achou da nomeação e essa polêmica envolvendo o currículo? A nomeação do ministro da Educação ela foi muito interessante porque ninguém sabia que ele seria nomeado, que ele era o nome indicado para o Ministério da Educação. Talvez ele mesmo tenha sido pego de surpresa, né? Porque não era o nome ventilado. Teve o apoio dos militares e teve o apoio de alguns setores da educação também. E o presidente Jair Bolsonaro achou que o currículo dele
era um currículo interessante e resolveu nomeá-lo. A questão do currículo, eu acho o seguinte, toda hora que o governo cogita um nome e faz esse nome em ascensão, você consegue achar alguma coisa no meio do caminho para incomodar o nomeado. Eu acredito que a questão do currículo ela vai ser um pouco menor e que as boas intenções que o ministro já demonstrou que tem, ele realmente tem. Vamos descartar essa questão do currículo dele da Argentina. Mas ele tem o preparo. Não dá para comparar o currículo dele e a performance que ele pode vir a ter no Ministério da Educação com o ministro que saiu. Ele é extremamente bem preparado e tem boas intenções, com bons programas para colocar na educação, para fazer com que o setor deslanche, com que o setor ande, porque até o presente momento a educação no país estagnou. Tem, além da experiência no setor privado, a experiência no setor público, porque ele comandou o FNDE ano passado, aliás. Sim, ele tem uma experiência muito interessante. E eu acho que o principal, no caso, ele é uma pessoa que me parece, eu fiquei assistindo vídeos dele ontem, ele me parece ser uma pessoa extremamente acessível, uma pessoa que tem uma simpatia inata, que é exatamente o oposto do Ventral. Um fanfarrão grosseiro, asqueroso do ponto de vista moral. Pois é, o fanfarronismo do ex-ministro que o fez ser praticamente retirado do país a toque de caixa. O atual ministro, ele tem muito afável, muito disposto a conversar com todos, ele é uma pessoa muito gabaritada ao falar, ele não comete erros que o ex-ministro cometia. Ele se abriu para a opinião pública para conversar, ele não quer divergir, ele quer auxiliar, ele quer uma colaboração de todos e trabalhar. Ele tem muito preparo, tomara a Deus que dê certo, a gente torce para que o ministro seja um ministro competente, que venha a suprir as necessidades que a educação do país carece, e ele teve o apoio, até o presente momento, teve o apoio de diversos setores que enalteceram a sua competência. Se deixar ele trabalhar, se a ala do governo que espeta as pessoas que incomodam o governo não incomodarem, ele tem tudo para fazer um trabalho muito interessante na educação. Para o meu próximo ponto, porque o desafio dele me parece ser sobreviver ao clima interno do Ministério. Porque assim, quando o Nelson Teich foi nomeado, o currículo dele também era cheio de grandes feitos. Durou um mês, não conseguiu trabalhar. A Regina Duarte também foi nomeada, porque prestigiada no meio artístico, não conseguiu trabalhar, também não durou muito tempo. Agora nós temos aí um nome que tem história no setor público, tem história no setor privado, tem currículo, independente da polêmica do doutorado, mas tem currículo. É uma pessoa de trânsito, é uma pessoa que parece que tem prestígio em diversas áreas, mas nós sabemos que o Ministério da Educação tem aquele grupo que comandava o Ministério até aqui e que permanece. E me parece que eles manterão os seus olhos muito focados aí no trabalho que vai ser desenvolvido pelo ministro. E são eles a verdadeira oposição ao governo Bolsonaro. O que eu tenho dito sempre, e isso todos veem aqui em Brasília, e a opinião pública também vê assim, o núcleo militar, ele tem muita força no governo do presidente Jair Bolsonaro. O governo, os militares estão no governo, eles estão tocando o governo com as suas ideias, os seus caracteres. O ministro que assumiu teve o apoio da ala militar 100% para ser nomeado, para ser indicado. Antes, eu tive informações que antes dele ser indicado, o presidente, porque o presidente, alguns setores dizem que o presidente age sozinho. Não, ele conversa com o núcleo militar que está ao seu redor. O núcleo militar tem muita força nas decisões do presidente da República.
digo os generais que estão ao seu redor e outros que estão fora do governo, que, como o general Vilas Boas, que tem uma voz sonante e muito forte dentro do governo. O ministro que assumiu, ele conta com o apoio dos militares. Então, por conta disso, acredito eu que aquela ala radical que tende a atrapalhar não terá muita força, vão ser esvaziados durante o decorrer do tempo, até porque o ex-ministro que saiu, ele não tinha o apoio dos militares. Pelo contrário, os militares não o toleravam, não queriam ele fora do governo a todo custo. Tanto é que foram os militares que pressionaram o presidente da República a demiti-lo, a aceitar a exoneração dele. Não que ele fosse para o Banco Mundial do jeito que foi. O correto seria ele ficar no Brasil, aguardar, ser chamado, ser convocado. E a situação dele também, junto ao Banco Mundial, é muito ruim. Dificilmente, aqui em Brasília já é fato, dificilmente ele assumirá esse cargo no Banco Mundial. João, último tema de hoje. A prisão do Queiroz impactou de uma forma muito forte. Hoje a CNN Brasil veio com a informação de que ele estaria negociando até um acordo de delação premiada. A esposa dele continua sendo procurada e ontem a Band veio com a notícia de que ele também teria frequentado o apartamento do Assef no Guarujá. Olha, o Brasil é um país de piada pronta, né? Em Atibaia e no Guarujá. E aí? Você lembra que o Charles de Gaulle, quando veio ao país, disse que isso aqui não é um país sério? Sim. Pois é. Veja só, o advogado, que tem um nome complicadíssimo, aliás, o nome dele é tal qual agora a vida dele, né? Totalmente complicada, né? A questão do Queiroz na delação premiada, que possivelmente ele virá fazer, a imprensa disse hoje abertamente. Agora, a revista Veja traz uma entrevista com o advogado e ele desmente tudo aquilo. Mais uma. Como gosta de dar entrevista esse advogado? Não entendi? Como ele gosta de dar entrevista. E é uma pior que a outra. Só que as entrevistas, toda entrevista que ele dá, ele usa uma máscara. Que não é a máscara do coronavírus. São histórias que ele conta que nem ele acredita nelas. Talvez eu acho que a qualquer hora ele vai acreditar naquilo que ele diz, porque todas as entrevistas que ele deu até agora, nenhuma bate com a outra. São todas controversas. E isso vai somar extremamente contrária a ele e, consequentemente, ao próprio Queiroz. Porque veja você que o desvendamento desse caso ele pode levar a seríssimas consequências. Não sei se ele chega a atingir o presidente da República, mas todos os fatos que o advogado tem dito, desmentindo, dizendo que ele escondeu o Queiroz, depois não escondeu, que ele cuidou do Queiroz, depois não pagou, quer dizer, que o presidente poderia ser incriminado num atentado ao Queiroz. Eu também não acredito nessa história, acho que uma história muito, muito, muito difícil, porque esconderam o Queiroz para sofrer um atentado. O Queiroz estava desaparecido, como ele sofreria um atentado, certo? Com certeza. O Queiroz estava na casa dele. Pois é, ele sabia disso. Então, são histórias muito, muito estranhas, muito nebulosas, e que acabam atrapalhando o Macalossi, acabam atrapalhando o governo. Porque a economia está analisada, o coronavírus está assolando o país inteiro. Você não tem, até agora, também no Ministério da Saúde, estou ressaltando de novo isso, nenhum projeto, nenhuma palavra, nenhum combate ao coronavírus de eficiência. Então, são muitos problemas que acabam atingindo o país e a população, e a população não tem nada a ver com o caso Queiroz, a população quer saúde, quer saber como é que vai combater o coronavírus. Os setores da economia também a mesma coisa. O agronegócio pode estar até num momento muito bom também, bombando, mas também muito preocupado com o que pode acontecer com o governo.
são histórias, são essas criatividades inócuas que acontecem na cabeça das pessoas ligadas ao governo, que foram ligadas e não estão mais, causa esse transtorno todo do país. E o Brasil não precisa disso, todos nós não precisamos disso. Agora, claro que os setores da imprensa querem que o presidente da República leve a culpa no cartório, então eles estão insistindo muito com ele, com o advogado, com o Queiroz, e essa delação premiada do Queiroz, como você bem disse, a esposa dele desaparecida, já citada como foragida, pode ser, vamos ver a consistência também da delação que o Queiroz irá apresentar. Sim. Porque quando você prepara uma delação que pode determinar determinadas pessoas, você tem que ter provas suficientes para que essas pessoas sejam incriminadas. Caso não, você cria uma tremenda bola de neve num assunto que acaba virando um gelo seco e acaba não acontecendo nada e acaba acontecendo o seguinte, prejudicando o país. Um momento extremamente ruim, nós estamos já no meio do ano, o ano logo acaba, você não tem perspectiva nenhuma para 2021, você tem que ter perspectiva de saúde, de ao menos uma cura para esse vírus violentíssimo que está assolando o mundo. E essas questões que ocorrem internamente no país, extremamente prejudiciais, não nos ajudam em absolutamente nada. João, muito obrigado pela participação hoje aqui no programa e até segunda-feira. Bom final de semana. Segunda-feira, um grande abraço para todos nós, para você, para os nossos telespectadores e um grande abraço. É isso aí. João Carlos Silva, você acompanha os comentários dele direto de Brasília com os bastidores do poder, também nas nossas redes sociais, no Facebook, procure lá as colunas do João Carlos Silva aqui no Cruzando as Conversas, sempre com notícias em primeira mão. Nós voltamos segunda-feira para falar sobre a competitividade do Rio Grande do Sul e a concorrência cada vez maior de Santa Catarina. Então fiquem ligados, segunda-feira às 22h15, aqui na RDC, acompanhem o nosso circuito de lives no final de semana. Um excelente final de semana para todos, cuidem-se, é importante, vamos tentar controlar a doença, todo mundo faz a sua parte. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color.